Quem pode ser um analista de negócios? É uma pessoa, tá? Inclusive tem a Lorena do nosso time, que nunca trabalhou com comunicação visual na vida dela. Pisou o tio dela que teve uma gráfica só, que é o único contato que ela tem. E ela hoje já está dando suporte, inclusive, para outros empresários. Então, assim, pode ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e quer construir uma nova fonte de renda. Ah, Judá, eu não sou da comunicação visual. Posso? Pode, mas eu sou de outra área parecida. Brinde, malharia, estamparia, não sei o quê. Cara, com certeza. Mete marcha, vem trabalhar, porque assim, é uma demanda gigantesca que tem no mercado e o que você precisa é ter o passo a passo, o método e o conhecimento necessário. Fala cansado, seja bem-vindo ao AfaCast, o podcast que ajuda você, que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Eu sou o Henrique, eu sou gerente de marketing aqui da Afacom e hoje eu estou com um convidado ilustríssimo, ele que é fundador da Afacom, palestrante, embaixador, conselheiro consultivo da Feira Futuriprint. Na hora que você fala embaixador, eu lembro do Gustavo Lima, cara. Gustavo Lima. Sabe daí? Calma, você não pode falar, senão as pessoas vão saber quem é você. Ah, entendi. Ele, Judá Donai, que além de tudo isso ainda é consultor e analista de negócios de CV, né, Judá? O que é CV, Henrique? CV é comunicação visual, cara. E vamos falar o que é comunicação visual no geral? Toda e qualquer mensagem transmitida de forma visual. Placa, fachada, caneca, banner, letreiro, chaveirinho, envelopamento de carro. Exatamente, é uma porrada de produto. Pintura na parede. Não deixa de ser comunicação visual também. E, Judá, o tema de hoje é justamente uma das suas profissões, cara. Você que a gente falou ali, que, cara, você é consultor e analista de negócios. Hoje a gente vai falar, cara, o que faz um analista de negócio CV? Essa que é a profissão mais bem remunerada da comunicação visual. Como é que é? É a profissão mais bem remunerada, que temos o profissional mais bem remunerado do mercado de comunicação. Agora eu tô me sentindo o cara, velho. Mas o que faz um analista de negócios, né, velho? O que faz hoje um empresário de comunicação visual e gráfica, assim como eu, que nasci dentro da comunicação visual, poder usar anos de conhecimento para criar uma renda extra de até 9.600 sem precisar largar sua empresa, sem precisar se mudar para outro lugar para poder atuar nesse mercado, e é isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. E não só empresário, né? O funcionário também, como tem casos lá da primeira e da segunda turma, funcionários de comunicação visual. O mais louco é quando você pode hoje atuar numa profissão, porque assim, quando a gente fala de renda extra, vamos pensar, né, cara, qual que é a forma habitual da pessoa criar uma fonte nova de renda? A gente tem alunos, por exemplo, que é empresário lá no Mato Grosso, que a empresa dele cresceu, o que ele fez? Foi investir em imóveis. Né? A gente tem alunos, por exemplo, que eu não posso falar o nome, mas na Bahia, que cresceu a empresa dele, ele foi investir, abriu uma sorveteria. Tem um outro lá no Ceará, que é um aluno nosso também, que ele foi abrir uma papelaria, na verdade. Então existem formas diferentes de você criar fontes de renda. Só que o que é doido, né, cara? Porque para você abrir uma sorveteria, você tem que entender de fornecedores de sorvete. É igual quando você começou na comunicação visual, né? Você começou na comunicação visual, cara, o que tem que comprar? Putz, tem que comprar régua, estilete, espátula, uma plotter de recorte, um soprador, tem que comprar várias coisas, né? Aí o que acontece? Você tem que aprender, cara, onde que compra isso daí, como que chega para mim, como é que funciona o frete. Então você tem que entender a lógica do negócio. E daí você pegar para criar uma nova fonte de renda, você tem que descobrir, estudar algo completamente novo, toma muita energia, né, cara? E você precisa fazer a empresa funcionar, querendo ou não. Então, acho que o maior diferencial dessa nova profissão, que permite que você ganhe até R$ 9.600 a mais por mês, sem precisar sair da tua empresa, o maior diferencial é que você pode atuar com o conhecimento que você já tem. Conhecimentos da comunicação visual. Porque você teve que aprender a melhor cola para usar, o melhor removedor de cola, a melhor dupla face, o adesivo que é melhor para a máquina, o que é DPI, o que é resolução, como que exporta o arquivo, como que mexe em core. Então você aprendeu a trabalhar com comunicação visual e gráfica. Só que na prática, se você for construir uma nova fonte de renda hoje, que não for na comunicação visual, tu vai ter que aprender tudo de novo. E isso que eu acho que é a treta quando você vai buscar uma renda extra. Quando a gente fala uma nova profissão, uma profissão que é realmente nova, né? Porque a gente está falando de algo que surgiu nos últimos 3 anos no mercado. Não, cara, eu acho que isso daí veio de 2020, 2021, acho. Na verdade, assim, eu tô trabalhando com a parte de treinamento, mas de vendas eu fui trabalhar só 2019 e 2020, né? Eu comecei a parte de gestão mesmo forte, foi no segundo semestre de 2020, onde eu comecei realmente a trabalhar, além de ter a Insight Comunicação Visual, atuar como analista de negócios. Porque daí eu fui estudar gestão como um todo. Porque se eu for só arrumar a venda de uma empresa, ela vai continuar tendo retrabalho. Se eu arrumar a venda, ela vai continuar tendo problemas financeiros, que às vezes vendendo é o que resolve tudo. É o primeiro passo para arrumar a empresa, né?
mas não necessariamente para eu construir uma fonte de renda extra para mim e só estar trabalhando na comunicação visual, né? E você falou uma coisa legal, porque você já conseguia conciliar isso com a própria Insight, né? Com a empresa de comunicação. Você não precisou fechar a Insight na época, você não precisou largar a empresa. Muito pelo contrário, foi o que me deu gás pra caramba para arrumar a empresa. E eu acho que uma das coisas mais massas é assim, às vezes você não aprende tão rápido a forma correta de fazer, mas você descobre que o que você está fazendo é errado. E isso já ajuda pra caramba. Então, na época, eu falei, cara, eu preciso construir uma nova fonte de renda. Vou abrir uma agência de publicidade. Puta, eu precisava estudar um monte sobre publicidade. Qualquer coisa que eu fosse pensar na época... eu e a Carla, na verdade, minha esposa, teve um período que a gente queria abrir uma esfirraria. A gente, tipo assim, vamos abrir um negócio. A gente, aqui em Navegantes não tem uma esfirraria top, igual tem o Habib's, né, em Curitiba, que eu sempre ia lá. Falei, vamos abrir uma esfirraria. Daí a gente foi até viu como é que fazia e tal. Mas assim, imagina, eu ia ter que aprender um monte sobre isso, sobre o mercado de alimentos, sobre várias outras coisas que eu não fazia. Sobre normativa, regulamentação, como que fabrica, que tipo de tempero, fornecedor. Coisa que se você pegar isso da comunicação visual, que você já tem esse conhecimento, e você vira um analista de negócios de CV e vai poder cuidar de outras empresas, acho que o maior diferencial não é você ter uma renda extra só. Eu acredito que um grande diferencial é que você começa a ter um reconhecimento também da tua família. Porque é diferente, quando você se torna um consultor, você cuida de outras empresas também. Além de ter tua empresa, você está fazendo outras empresas crescer. E ser bem remunerado por isso, para mim, foi juntar, como é que fala? O útil ao agradável. O útil ao agradável. Eu ia falar a fome com a vontade de comer, mas é tudo a mesma coisa, entendeu? E não só reconhecimento da família. A gente tem o caso do Jackson, que é um dos nossos analistas, que hoje está lá no CDL, lá da região dele. Ele é reconhecido por um grupo de empresários, até fora da comunicação visual. E é doido, porque o Jackson, ele é um faixa branca e azul, que o faturamento dele fica ali, né, entre 20 e 40 mil reais. Ele tem acho que 3 ou 4 funcionários, não sei como é que está nesse momento a empresa dele, mas ele depois que se tornou analista de negócios, ele foi palestrar, ele deu treinamento para outros empresários lá, além de estar prestando serviço hoje, né, para a AFA e tendo essa renda extra, que eu acho que isso que é uma doideira. Porque eu, por exemplo, eu fui gestor, né, fui diretor, sócio numa empresa faixa preta. Então hoje eu consigo dar mentoria para a empresa que fatura 300 mil por mês, 400 mil, né? Consigo dar consultoria, ser o analista de negócios de empresas que faturam menos do que eu na minha época. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu já passei pela fase de começar a empresa, eu já passei pela fase de ter muito retrabalho, eu já passei pela fase de não conseguir organizar a produção, pela fase de implantar um software na empresa para conseguir ter os números, implantar a precificação, formar a equipe, contratar pessoas, demitir pessoas. Então, como eu passei já por toda essa jornada e tive sucesso que para mim foi porte da empresa, faturamento, estrutura, maquinário, que foi até o último podcast que a gente falou, né, a empresa crescendo ou falindo, exatamente isso para mim me deu o quê? Dá lastro hoje para ajudar outras empresas. E eu acho que o analista de negócio, trabalhar com essa nova profissão, é uma oportunidade que quem chega primeiro bebe água limpa. Esse é meu ponto de vista. Pô, Judá, por que você hoje está aí dando treinamento, criou uma formação realmente de uma nova profissão no mercado? Porque eu consegui chegar antes e passar meu conhecimento. Eu acho que o maior diferencial da minha parte é que, por uma questão de necessidade, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que, nossa, que ideia brilhante criar uma nova profissão. Eu nunca tive essa intenção. A minha intenção sempre foi o quê? Cara, eu preciso aumentar minha fonte de renda pessoal. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, eu preciso pagar conta, eu tenho que pagar uma dívida gigantesca que eu tenho aqui da parte do incêndio que ficou na empresa e na casa, eu preciso ganhar mais. O que eu estou ganhando hoje não vai dar para pagar a dívida que eu tenho, o meu custo de vida e ainda fazer a empresa reviver, né, digamos assim. Então a minha busca, quando eu fui atrás de começar a compartilhar meu conhecimento, eu falei, cara, eu vou gostar. Eu falei, já que isso é uma oportunidade que eu tenho de dar treinamento para outras pessoas, eu vou gostar dessa parada. Eu vou gostar de dar aula, vou gostar de ensinar, vou gostar de compartilhar. E aí foi uma doideira, porque, por exemplo, painel de gestão à vista, plano de comissionamento, estrutura de vendas, script de vendas, eu comecei a compartilhar tudo que eu tinha criado para mim na minha empresa, coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Então, eu acabei criando a nova profissão da CV, junto com isso, eu me tornei conselheiro consultivo da feira, Filter e Print, né, escrevi o e-book dos 10 passos para deixar de ser um faz tudo, comecei a focar em quê? Em gestão para empresas de comunicação visual. Porque eu não sou o cara da produção, né? Eu não sou o cara que, assim, eu sei fabricar, tenho talho no dedo aqui de estilete, mas eu não sou o cara hoje que eu posso falar para você assim, mano, o Judá é o cara formado no campo de batalha e veio do chão de fábrica. Eu vim do chão de fábrica na minha própria empresa, mas eu não trabalhei numa empresa como funcionário, só como operacional e decidi abrir. Você não foi impressor de uma empresa? Não fui impressor, eu fui o faz tudo. Eu fui o Judá, que era dono da empresa,
empresa e precisava imprimir. Então eu tive que aprender sobre DPI, eu tive que aprender sobre picolitragem, sobre fazer o alinhamento das cabeças, limpeza de cabeça, sobre troca de, como é que chama, o capstation, e por aí vai, cara. Aprendi a exportar arquivo, a editar arquivo em CorelDRAW, aprendi a montar orçamento, a precificar. Eu tive que aprender isso ali, na porradaria, tomando, né, porrada mesmo. E hoje o analista de negócios, ele vai usar o conhecimento que ele já tem para ter uma renda extra. E eu acho que a gente acaba buscando outras formas. Então eu não vou ser hipócrita de falar que assim, eu quis criar uma nova profissão. Não. Você sabe, quando que isso se tornou uma profissão de fato? Nesse ano, né? Se tornou uma profissão, na verdade, ano passado, com um colaborador nosso, né, aqui, mas agora aberto ao público mesmo, que assim, qualquer funcionário, qualquer empresário pode se tornar um analista de negócio. Foi em 2022. 2022. Por quê? A gente começou a ter uma demanda gigantesca de pessoas. Judá, preciso organizar a minha empresa. Judá, estou com muito retrabalho. Judá, não tenho tempo para minha família. Judá. Tanto que era meu perfil pessoal, né? @Judá Donai, o meu perfil pessoal era o perfil de comunicação visual. Chegou um momento, em fevereiro do ano passado, eu falei, cara, preciso fundar uma empresa. Não aguento mais, tem muita gente, é muita demanda, eu preciso formar time. Não dá mais para eu ser o Judá, dono da Insight, e o Judá, na época eu era o Judá, dono da ATK, e o Judá, dono da, consultor. Não dava para ser só isso. E aí foi onde eu decidi fundar uma empresa. Eu falei, mano, preciso de ajuda. Aí eu contratei uma pessoa para trabalhar na minha equipe para atender os outros empresários. Formei essa pessoa, ensinei. Quando eu vi, ele sozinho estava atendendo ali 12, 14 empresas. Aí gente batendo na porta. Cara, preciso de consultoria, preciso de acompanhamento. Eu falei, caramba, eu preciso... A maior dor de cabeça era o quê? Mão de obra. Eu não tinha mão de obra qualificada, eu não tinha pessoas que tinham estudado o tanto que eu estudei na parte de gestão, que era dono de uma empresa e estivesse, né, colocando bem claro, e estivesse disposto a compartilhar o seu tempo de empresário, né? Ou seja, eu ter a minha empresa e poder também ajudar outras empresas. Aí foi onde eu falei, cara, nós vamos criar uma nova profissão, vamos oficializar esse negócio e os empresários que tiverem o mesmo propósito que o meu, que é compartilhar o conhecimento, aprende e compartilha, não retém nada. Vamos fazer outras empresas crescer e ser bem remunerado por isso, venham junto. E foi onde a gente abriu a oportunidade, acho que foi quando que a gente abriu a primeira turma da formação de analista? Em abril, acho. Foi em abril de 2022, né? Em abril de 2022 a gente fez a primeira turma. Então, qual foi o objetivo? Juntar pessoas com o mesmo propósito. Ajudar pessoas que só têm o mesmo propósito e pessoas que querem ganhar mais com uma nova fonte de renda sem precisar ter que desenvolver uma nova competência gigantesca num novo mercado que não é aquilo que está vivendo no dia a dia. E sem precisar sair da empresa, né? Sem precisar sair da empresa, E essa parte de usar o conhecimento é legal, porque, cara, nas rodinhas, a gente sabe que existem essas rodinhas de empresários e, querendo ou não, já se ajuda na parte da produção, né? Olha, eu faço desse jeito, eu produzo dessa forma, eu uso tal matéria-prima diferente. Vocês conhecem algum fornecedor, uma fábrica de acrílico? Daí a galera lá, manda 3, 4 contados de acrílico. Preciso comprar esse perfil trim para fazer letra caixa. Alguém tem? A galera manda o contato lá. Existem esses grupos do WhatsApp, inclusive tem os nossos grupos, né? Tipo, os grupos que eu comecei a montar lá em 2019, né? Então tem esses grupos até hoje de empresários que estão ali e a gente chegou um momento e falou, cara, galera, o que vocês acham? Deixa eu compartilhar aqui. Pode ser... Na verdade, cara, podia ter dado muito errado, né? Podia. Eu podia ter chegado lá, na verdade, para os alunos, né? Porque eu tinha, na época, quantos alunos a gente tava? Uns 1.200 alunos, mais ou menos? Vamos chutar aí? Na primeira turma dos analistas? Não, já devia ter quase os 2.000 alunos. Tá, então vamos pensar que a gente tinha lá 2.000 alunos. A gente conseguiu reunir uma série de alunos e mandamos para ele. Seguinte, eu, Judá, tô com uma demanda aqui reprimida que eu não dou conta de atender. Tem mais de 120 mil empresas de comunicação visual no Brasil. Eu não dou conta de atender nem meu direct mais, nem meu WhatsApp. E essa galera quer ajuda. Eu não dou conta de fazer sozinho. Só que eu faço a parte mais chata, que é botar minha carinha todo dia, gravar vídeo, conteúdo e atender a galera e gerir uma operação. Aí o que eu falei? Cara, eu vou trazer a demanda, que são os empresários que querem essa ajuda, de um empresário que já passou pelo que ele passou, então eu tô lá faturando 30, 40 mil por mês. Cara, não consigo bater esse platô. Tô aqui batendo 40 mil, não consigo e não vejo dinheiro no final do mês. Você me ajuda, Afacom? Ajudo. Pera aí, vou pegar um empresário que fatura 150 mil por mês na empresa dele, mas ele quis criar uma fonte de renda, se tornar esse profissional mais bem remunerado. Esse cara vem e faz o quê? Vem cá. Deixa eu te mostrar que 40 mil eu já venci essa barreira. Nessa época aí, eu também estava terceirizando parte da minha produção, não tinha router, não tinha laser. Ou o cara, às vezes... E é muito louco isso, né? Porque a gente tem empresários diversos. São, analistas de negócios hoje que a gente consegue pegar o perfil certinho do empresário que está contratando essa demanda e do empresário que vai atender esse cliente. Então, dá um match muito perfeito. Porque o cara, cara, eu não tenho router nem laser.
Eu sou focado mais em gráfica rápida. A gente vai lá e pega um analista que tem especialização em gráfica rápida. Eu sou um empresário de comunicação visual que estou tendo muito retrabalho e trabalho com sinalização industrial. Espera aí que nós temos um analista de negócios especialista em sinalização industrial. E a gente vai dando essa conexão porque um foi lá e decidiu abrir a empresa dele, o conhecimento dele, e o outro tá lá, cara, precisando de ajuda para passar de faixa, para passar de fase na empresa dele, construir a liberdade dele, sacou? Mas eu acho que a jornada da formação, falando da formação em analista mesmo, que é o tempo lá que o empresário fica, não só o empresário, né, o funcionário também fica com a gente, ela é tão completa que não precisa também necessariamente ter essa experiência de, mas eu não tenho empresa, ou eu tenho empresa só há 2, 3 anos, como que eu vou ajudar outra pessoa? Acho que é um passo a passo tão claro já, um beabá tão... os professores, tudo que, cara, você pode ser funcionário. É um método replicável, né? Você pode ser empresário, você pode ser empresário com 2, 3 anos de empresa, pode ter 1 ano de empresa, pode ser funcionário. Cara, a gente tem gente lá que tem 30 anos de empresa. Eu tenho o Bob da Bob Signs mesmo, que ele falou, cara, eu tenho mais de 30 anos de mercado e não vi isso daqui que eu tô vendo agora. Da mesma forma, a gente tem agora analistas que são fornecedores, né? Eles atendem outras empresas de comunicação visual e também são estudantes para... Então vamos resumir. Quem pode ser um analista de negócios? É uma pessoa, tá? Inclusive tem a Lorena do nosso time, que nunca trabalhou com comunicação visual na vida dela. Pisou o tio dela que teve uma gráfica só, que é o único contato que ela tem, e ela hoje já tá dando suporte, inclusive, para outros empresários. Tá? Ela não está formada ainda, mas hoje só com os primeiros 2 bimestres que ela fez da formação, ela já está auxiliando outros empresários. Já auxilia em margem de contribuição, já auxilia já ela ajuda a fazer cálculo, aquele conteúdo ali que era único. Então assim, pode ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e quer construir uma nova fonte de renda. Judá, eu não sou da comunicação visual. Posso? Pode, mas eu sou de outra área parecida. Brinde, malharia, estamparia, não sei o que. Cara, com certeza. Mete marcha, vem trabalhar, porque assim, é uma demanda gigantesca que tem no mercado e o que você precisa é ter o passo a passo, o método e o conhecimento necessário. Agora, se você já tem conhecimento, né, você é funcionário, você é revendedor, você é representante, tem donos de empresa de representação que vende suprimentos de comunicação visual para as empresas que está se tornando analista de negócios para poder construir uma fonte de renda e ter conhecimento ainda mais sobre o mercado. Então pode ser esse representante, pode ser obviamente um empresário, pode ser uma pessoa sem conhecimento e eu digo, cara, o mais doido é o funcionário. Porque hoje o funcionário ele entra na comunicação visual e ele trabalha numa empresa que não tem meta de nada, não tem propósito. Se ele entra numa empresa que está desorganizada e ele arruma, acontece o que aconteceu com a Andrea. A Andrea é uma analista de negócios, ela fez a formação, automaticamente ela foi promovida na empresa e foi convidada até para futuramente fazer parte do quadro societário lá. A gente comenta dela porque foi ela implantou tanta coisa na empresa, conseguiu acompanhar e hoje ela recebeu uma tal confiança para falar das coisas que ela, além de ter ela não teve uma renda extra hoje prestando serviço para a Afacom, mas a nova profissão que ela desenvolveu, nova competência, permitiu ela ter um aumento no salário dela e possivelmente, eu não sei como é que está agora, né? Mas a Andréia, se quiser até mandar uma notícia para nós, como é que está aí, mas é uma oportunidade, sim, de aumentar a sua fonte de renda pessoal. Como a Ana também, que ela já era sócia da empresa, né? Só que ela também está indo... Na verdade, a Ana não era sócia. Ela era funcionária? A empresa familiar. Ela é funcionária, era funcionária na empresa dos pais, no caso, entendeu? Tava lá como braço direito, gerente, junto com a galera, tocando, fazendo acontecer. Mas a Ana, ela foi lá, se formou analista, até ela começou a trabalhar nessa nova profissão e quis trabalhar junto com a gente, além de trabalhar na empresa dela lá. E hoje, cara, ela está numa tratativa de comprar a empresa dos pais e os pais se sentirem seguros depois de 20 anos de empresa e falar assim, filha, eu confio em vender minha empresa para você porque eu sei que ela vai além do que já foi até hoje, entendeu? E ela vai comprar também com a renda extra que ela está construindo como analista de negócios. É muito louco, né, cara? E eu acho que é tão legal esse passo a passo replicável e você comentou de brinde, malharia, envelopamento. E eu volto até a comentar o caso do Jackson, porque ele é empresário de comunicação visual, sim, mas ele estava dando aula de margem de contribuição para outros empresários de outros ramos dentro da cidade dele, né? Então... você pode atuar fora da comunicação visual. Abre portas para você, por exemplo, pegar uma empresa que seja similar ao mercado de comunicação visual, como vidraçaria, como serralheria, como empresa de marcenaria. Marcenaria, vidraçaria... Eu falei isso três, não? Vidraçaria, marcenaria e serralheria. Que são 3 segmentos assim, que eu vejo que são muito parecidos com o nosso, né? Talvez empresas de marmoraria, que você também pega o mármore ali, que é uma matéria-prima, você manufatura, passa por maquinário, fabrica sob medida e instala. Então, são empresas que têm essa similaridade. Mas assim, o mais louco hoje que eu posso dizer, se você hoje quer construir uma nova fonte de renda,
talvez se tornar um analista de negócios vai permitir que você não só ganhe mais, que você, tipo assim, ajudar, eu não quero dedicar aí, sei lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia para poder ter essa renda, né? Eu não posso fazer isso na minha empresa, mas eu posso, por exemplo, trabalhar 3 horas por semana. Você vai construir uma renda de R$ 1.200. Pô, mais, né? A mais. Tipo assim, 3 horas por semana, depois que você se torna analista, você poder ganhar isso daí, tipo, sendo que essas 3 horas pode ser num sábado, pode ser numa sexta-feira à noite, não sei, velho. Você pode encaixar na tua agenda e ter uma renda extra de R$ 1.200. Um funcionário, se ele fizer um investimento nele, cara, ele se torna analista de negócio, R$ 1.200 às vezes é quase o que ele ganha na empresa. Às vezes quase dobra o salário dele. Só que ele vai ter um aumento na empresa que ele trabalha, se ele pegar o que ele está aprendendo e ir colocando em prática. E vamos falar, né, cara, você é funcionário e quer às vezes abrir uma empresa para você, é possível que você tenha as competências necessárias para poder fazer isso daí, para abrir tua própria empresa. Porque você vai ter o conhecimento que às vezes o dono da empresa que você trabalha hoje não conseguiu ter há alguns anos atrás quando ele começou. E mesmo que o dono não apoie ele, se falar, cara, que é difícil, né? Vai falar, não estuda isso aí, que eu acho que você vai sair da empresa, vai virar um concorrente. Cara, você pode trabalhar de casa, né? Nessa nova profissão. Pode. Então, você não precisa largar seu emprego, você pode continuar na empresa. Ela fala, não, tudo bem, então vou continuar trabalhando contigo aqui normal. Mas aí depois do expediente, 2 dias por semana, eu vou trabalhar numa nova profissão. E construir essa renda a mais trabalhando de casa, né? Porque assim, vamos pensar, mas Judá, quais são as dificuldades que eu vou enfrentar hoje para me tornar um analista de negócio? Primeiro que, para tudo que a gente vai aprender novo, a gente vai precisar dedicar algumas horas, vai precisar dedicar tempo. Mas hoje, isso daí faz parte do caminho de qualquer fonte de renda, como eu falei. Você vai abrir uma sorveteria, além de aprender como funciona, você vai ter que investir dinheiro. Você vai ter que botar 30 mil, 40 mil, 60 mil, vai ter que comprar freezer. Eu dou exemplo da sorveteria porque a gente tem um aluno, qual é que é o nome dele, Dani? Que tem a sorveteria também? O Johnson, ele tem uma sorveteria. Eu falei assim, Judá, eu aprendi não sei o que, agora eu tô aplicando também na minha sorveteria. Por isso que eu sempre lembro dele, entendeu? Mas ele teve que aprender um monte de coisa, cara, de fornecimento, como é que fabrica, como que tem que armazenar, quanto tempo pode ficar lá. Teve que descobrir como que atende, escolher ponto comercial, divulgar, fazer fachada da sorveteria dele. Cara, é mais fácil e prático se você puder investir tempo, dinheiro, para construir uma nova fonte de renda que é garantida, porque existe a demanda no mercado. Você não vai abrir para tentar. Não, a gente tem hoje as empresas buscando esse acompanhamento aqui na AFA. A gente não tem hoje mão de obra suficiente. Tem um percentual que não vai avançar nisso? Tem. A gente tem a Andrea, que ela falou o quê? Eu não vou prestar serviço na AFA, eu não vou me tornar, não vou fazer parte da AFA como sendo analista de negócio. Eu vou aplicar na empresa que eu tô aqui e focar nisso aqui. Mano, pô, sucesso, velho. Vá lá construir sua fonte de renda de outro jeito. O conhecimento, o método, passo a passo, a gente está te entregando aqui. Ela se torna uma consultora da própria empresa, né? Mas a dificuldade, cara, eu acho que é você achar que, pô, eu preciso saber de internet, eu preciso ter empresa. Não precisa ter empresa. Judá, eu preciso ser uma pessoa que entende tem todo o maquinário na minha empresa para eu poder ajudar uma outra empresa que, por exemplo, tem os maquinários que eu não tenho? Não, você precisa entender da gestão daquele setor. Então, por exemplo, como que funciona a gestão de um setor de router? Você vai ter uma instrução sobre como funciona isso. Como que eu faço para calcular a produtividade de um setor de design? Você aprende isso. Então, são conteúdos que tem dentro da formação de analista que vão permitir que você mesmo, não sendo um empresário de sucesso, com um monte de maquinário, com um galpão gigante, com milhões de faturamento anuais, você possa criar essa fonte de renda e atender outras pessoas. Você não precisa ter muito tempo de mercado também. E uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, pode ter agora essa objeção que é, mas como que eu vou ajudar um outro empresário a cuidar do financeiro da empresa dele se hoje eu mal cuido da minha? E aí que entra nós que ensinamos passo a passo, né? Você vai receber ferramentas dentro da formação que são ferramentas específicas para a comunicação visual. Então, eu não sei organizar o financeiro da minha empresa. Você vai não só ter a formação com o conteúdo, mas tem as ferramentas e tem outros empresários que estão junto com você. Então você não fica sozinho. Inclusive, cara, acho que um dos maiores ganhos que a gente tem por se tornar um analista de negócios é poder dividir a atenção com a nossa empresa e com essa nova profissão, mas estando no mesmo foco, que no meu ponto de vista é a gestão da empresa. Porque eu só vou conseguir ter mais tempo livre na minha vida se eu conseguir organizar a minha empresa de comunicação visual. Esse é o meu ponto de vista. Só que se você pegar e adquirir conhecimento e juntar os dois,
é a fome com a vontade de comer, né, cara? E Judá, por exemplo, se o Jackson, ele não é de um grande centro urbano, né? Ele é uma cidade um pouco mais interior. Cara, eu acho que é bem pequenininha a cidade dele. Eu não sei quantos mil habitantes, mas assim, não é uma cidade nem de 50 mil habitantes, se não me engano. Isso mostra que, cara, como você vai trabalhar usando internet, você pode... E você nem precisa ter uma internet muito boa, você só precisa de uma internet que funcione básico. Sim. Você pode trabalhar de qualquer cidade, né? Cara, vamos pensar o seguinte, né? Se a gente está falando que você vai atender empresários, você não vai atender teu concorrente. Muito dificilmente na verdade, a gente não vai fazer isso de encaixar um concorrente da sua cidade para você ser analista de negócio dele. Não é ético isso, não faz sentido. Então a gente pega um analista de negócio da Bahia e atende um cara do Rio Grande do Sul. Um cara do Paraná vai atender alguém lá do Mato Grosso. Alguém que está no Ceará vai atender alguém de São Paulo. E a gente faz esse match entre os empresários do Brasil inteiro e os analistas, né? E uma coisa que é legal, assim, a gente trazer aqui para você que, curtir essa questão dessa nova profissão, porque eu tenho conhecimento do mercado de comunicação visual, estou há anos aqui, né, como funcionário, como empresário, independente se eu sou representante comercial aqui, a gente tem a Aline, que é representante comercial, ela tem uma empresa de representação, ela compra a comunicação visual de uma empresa e vende para as outras, certo? Então ela conhece muito do chão de fábrica, ela vai nas empresas que ela compra a comunicação visual, ela vai lá, conversa, vê como que está o processo de fabricação do pedido dela, e o que ela fez? Vou me tornar analista, porque eu já tenho conhecimento, já estou no campo de batalha, eu tiro ali 2 horas por dia, 3 horas a cada 2 dias e vou construir minha fonte, porque assim, nem todo mundo vai querer dedicar tempo, né, abrir mão da sua própria empresa ali nesse período, tipo assim, não vou parar de trabalhar 2 dias por semana para construir uma fonte de renda. Eu digo que se você trabalhar das 6 às 8 da manhã, por exemplo, né, das 6 às 8 da manhã e no sábado você constrói a renda de 9.600, tá? Fato. A gente tem exatamente esse exemplo. Mas se você fala assim, cara, quero só construir uma fonte de renda de, sei lá, R$4.000. Você tem não só a demanda de analista de negócios, como você, por exemplo, tem uma especialidade. Eu quero me especializar em planta. Eu sei olhar uma empresa de comunicação visual, saber onde que as máquinas têm que estar, onde que as mesas, como que ela tem que ser, a altura das mesas, e eu quero revisar as plantas, né, de uma empresa de comunicação visual para realocar. Isso é uma coisa que você vai poder ser remunerado por esse conhecimento que você já tem. Eu gosto de trabalhar na parte de marketing. Eu quero cuidar do marketing, quero fazer a parte de persona, de público-alvo, de estratégia de marketing para outras empresas de comunicação visual. Tem essa demanda também. Por quê? Porque quando a gente hoje, a AFACOM, ela faz a parte de consultoria numa empresa de comunicação visual, a gente pega tudo. A gente vai ajustar todos os parafusos. E os analistas de negócio, eles vêm junto para atender esse mercado, esses clientes, entendeu? E você falou da renda extra de 9.600 e talvez quem esteja ouvindo a gente agora, talvez você esteja ouvindo a gente agora e pareça muito distante, né? Você vai falar, mas eu tenho 20 anos de mercado e eu nunca cheguei nem perto desse valor. Tenho 30 anos de mercado e não tenho nem metade desse valor. E 9.600, tipo assim, nós estamos falando aqui em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Mas 9.600 pra gente é diferente de 9.600 em outras regiões do Brasil. Às vezes, em outra região do Brasil, a gente tem hoje, por exemplo, analista que está lá onde a renda per capita é metade daqui. E a gente está captando o cliente aqui em Santa Catarina e despachando, né, essa galera para o Brasil inteiro. Que 9.600 vai ser 9.600 aqui, vai ser 9.600 lá. Mas lá vai valer mais. Vai valer mais. É isso que eu queria dizer, entendeu? Sim. Porque às vezes assim, a pessoa lá, ela às vezes dedicando menos tempo, ela pode ter uma qualidade de vida muito maior. E eu acho que volta a bater naquela tecla do quem chega primeiro bebe água limpa, porque realmente, se você estiver trabalhando tradicionalmente, dificilmente você vai chegar nessa renda com comunicação visual. Não que seja impossível, mas dificilmente você vai chegar, a menos que sua empresa deslanche de uma forma totalmente fora da curva. Já uma nova profissão, uma nova oportunidade, um negócio que tem 2 anos de existência e que ainda tem pouquíssimas pessoas que são analistas de negócios, aí realmente tem casos que você vai conseguir chegar a essa renda muito mais fácil. Cara, vamos pensar o seguinte, tá? Uma coisa que eu lembrei aqui, Henrique, é assim, a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela pode ser uma pessoa que é sócia numa empresa, no tipo eu e minha esposa, tá? Uma empresa, vamos dizer assim, que está pequena hoje. Vale a pena eu entrar como analista, eu entrar nessa jornada? Cara, o que está fazendo a sua empresa não crescer na velocidade que ela poderia é falta de conhecimento, fato, tá? Então você vai lá adquirir conhecimento para crescer a empresa. Só que além disso, né, a Andréia, o André da Deia, né, ele já acompanha a AFA com bastante tempo. Ele, por exemplo, falou, cara, quem é a pessoa ideal para fazer isso é minha esposa. E a Andréia entrou, cara, hoje a Andréia é a top 2. Ela tirou o 2º lugar na turma dela até então. Então isso já mostrou o quê? Que, cara, quando eu falo tirou o top 2 é porque ela tirou 9,8. Porque teve um aluno lá que na média ele tirou 10. Ele tá na média 10, assim, tipo, ele tá gabaritando tudo até agora,
que for prova, né? Mas uma coisa que chama atenção é que essas pessoas estão ali no processo de formação e vão sair dali diretamente para trabalhar atendendo outras empresas. Ganhando por isso, cara. Ganhando, atendendo demandas, por exemplo. Até um dos projetos futuros que a gente tem para a AFACOM é o consultor de campo. É a gente pegar alguns analistas e esse cara poder, além de atender de onde ele quiser, o cara fala, mano, eu quero viver o mão na massa, eu quero ir lá arrumar a empresa em loco. A gente vai ter essa demanda também. Só que quem está entrando antes hoje vai acabar estando para nós num nível de prioridade, né? Vai estar mais formado, vai ter mais campo de batalha, tanto que a gente testa o empresário de várias formas, ou enfim, testa o analista, por quê? Cara, imagina o seguinte, tá, Henrique? Eu tô há 4 anos agora, em abril, vai fazer 4 anos que eu estou fazendo conteúdo, que eu estou ajudando empresários, são mais de 3 mil alunos, são mais de 300 horas gravadas de curso, tá? De treinamento, mentoria, sem falar mentoria mesmo, é muito mais que isso, né? E eu pego e falo assim, ó, cara, Henrique, você se formou analista, tá? Eu vou passar o bastão aqui, tem alguém que está confiando na minha empresa, mas eu vou confiar em você, porque você se dedicou. Tá aqui, ó, tô passando o cliente para você me representar. Nesse momento, a gente está trabalhando junto. Tu entende? Tu está representando o nome da minha empresa, que se a gente lascar a empresa, você fica sem a renda, eu também. Então, é um ato de confiança da minha parte também, para quem quer se tornar analista de negócios e trabalhar com a gente na AFACOM. Tem gente hoje que se formou analista e não trabalha com a AFACOM? Tem. Mais da metade dos analistas formados não vem trabalhar com a gente. Aí você fala assim, nossa, ajudar, mas por quê? Porque às vezes o foco dele era crescer a empresa dele, às vezes o foco dele era crescer a empresa que ele trabalha, às vezes o foco dele foi simplesmente pegar esse conhecimento e aplicar em outro segmento, que a gente teve esse caso também. E teve a galera que falou, mano, eu quero trabalhar junto com o Judá. Como é que eu faço para trabalhar junto com o Judá e ainda construir essa nova renda? Vem para se tornar um analista de negócio. E eu acho que a gente tem 3 caminhos muito claros para o analista, como que ele pode construir essa fonte de renda extra dele. A primeira é, cara, não quero trabalhar com a AFACOM, quero só organizar minha empresa, vou pegar todo o conhecimento da formação, vou aplicar... Vou pegar todas as ferramentas, a apostila... Vou pegar o network que eu vou ter com os outros analistas, comunidade, tudo, a apostila... Cara, você falou isso aí, tá? Segura para você não perder a linha, tá? Mas essa questão do network, que é conectar essa galera, hoje os analistas de negócio, eles visitam uma empresa do outro. Fala, cara, eu preciso fazer um serviço. Pô, eu tô aqui com um cliente meu que eu atendo há 8 anos, tá, Henrique? Eu preciso fechar um serviço, eu sou aqui de Santa Catarina, preciso fechar um serviço em São Paulo. Eu vou pegar uma empresa qualquer? Não. Se eu tenho um analista de negócio que foi formado junto comigo, que tirou nota boa, que está prestando serviço, arrumando as empresas, eu vou ligar para ele. Falar, cara, às vezes fez uma atividade em grupo comigo. Fez uma atividade em grupo comigo, vou ligar para ele na hora e falar assim, cara, seguinte, velho, preciso de um trampo aí, você faz para mim? Lógico, velho. E esse match que dá ali de network também é muito doido, tá? Falando desse ponto que é um ponto extra, né, que a gente às vezes não coloca na ponta do lápis. Que é intangível, né? É um valor que, para além dos 9.600 que o cara pode construir de renda extra. Vai ajudar ele, por exemplo, a não perder um cliente, que às vezes pode custar muito mais que isso para ele. Mas uma dessas formas de, cara, você construir essa renda extra, por exemplo, não quero trabalhar com a AFACOM, é você aumentando o lucro da tua própria empresa, se você é empresário, por exemplo, até se você é vai pegar o conhecimento e trabalhar no lucro, né? Vai trabalhar no lucro, então, ó, não quero trabalhar com a AFACOM, tudo certo, gostei muito, é muito útil, vou aplicar aqui e vou ter esse retorno, a empresa me dando esse retorno. Sim. Isso é uma forma de você construir essa renda extra. Pode conseguir através da própria empresa. Uma segunda forma, que eu acho que é a principal hoje, mas ainda assim tem uma outra grande forma, que é o acompanhamento individual com outro empresário, né? É você estar lá na internet, olhando olho no olho o outro empresário e, cara, ajudando ele a apertar os parafusos da empresa dele, né? Sim. E aí vai, cara, a gente, eu digo os analistas, né? Eles auxiliam, cara, a acompanhar a venda e cumprimento de meta, a reduzir retrabalho, a cuidado financeiro, até aumentar a produtividade da produção. Vai dar auxílio na contratação de novos funcionários, nesse onboarding, né? Nessa integração, quando chega um funcionário novo. Quando, por exemplo, acontece muito, né? Minha empresa está crescendo, eu não tenho um operador de CNC. Eu preciso desenvolver essa pessoa. A gente tem dentro da formação de analista já toda essa estruturação dos cargos. Então você vai aprender exatamente como contratar um operador de CNC, que tipo de serviço ele pode auxiliar, além de ser, porque às vezes você não tem demanda para operar o dia inteiro router e laser, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Vai perguntar pro teu analista, sabe? Tipo, esse tipo de conhecimento assim, o analista dá o suporte também. Um outro ponto, um outro caminho, que é o terceiro caminho, é tipo assim, Judá, eu até gostei, quero construir essa renda extra, só que eu sou meio envergonhado. Não gosto de aparecer. Não gosto de aparecer, não vou me dar bem falando com outro empresário. Fazendo uma reunião com outra pessoa, sou inseguro. Eu tenho domínio do conteúdo, eu sei tudo, aprendi tudo, só que eu tenho insegurança na hora de passar esse conteúdo. Como que eu posso construir essa renda extra? Aí entra que é um terceiro caminho. Cara, o analista de negócio hoje, ele é um braço muito forte nas consultorias da AFACOM. Né? Com certeza. Imagina que hoje um cliente que contrata a consultoria, ele fala assim, ó, ei, vem cá na minha empresa ajudar.
rearruma essa parada aqui porque eu preciso fazer ela funcionar e não consigo trocar o pneu do carro andando. Então eu preciso que vocês troquem para mim para eu continuar com ele funcionando. Mesmo que ainda com problemas, mas eu vou continuar aqui e você organiza. Eu não tenho braço para fazer isso no Brasil, mas agora tem. Agora tem os analistas que eu faço o quê? Eu trago esse cara, ele vem o cliente, se torna cliente da Afacom e aí vem essa pessoa que é um analista de negócio formado e começa a organizar essa empresa e ele vai lá e faz aquilo que ele é bom, que ele quer trabalhar. Eu tenho um analista, por exemplo, que ele é formado em designer. Ele está gravando um curso agora, inclusive. Ele está gravando um curso de arte final para gráficas e comunicação visual que vai colocar dentro do portal da AFA. Por quê? Pensa na lógica comigo, tá? Hoje, a maior referência em gestão para empresa de comunicação visual se tornou o meu nome. Eu fui lá e fundei a AFACOM. Quando eu fundei a AFACOM se tornou a maior referência. Quando hoje você grava um curso, por exemplo, desse de como fechar arquivo, a gente vai estar com esse curso, né, dentro da Afacom. A partir do momento que ele está dentro da Afacom, esse analista de negócio, ele se torna uma autoridade para qualquer pessoa que assistir. Então, se eu sou cliente da Afacom, tenho os cursos da Afacom e eu quero uma consultoria, eu vou olhar aquele cara que está dando aula para mim, está dando aula para meus funcionários e eu quero ele que me ajude a cuidar da minha empresa. Então você, sendo analista, e outra, quando você grava um curso para a Afacom, você é pago por isso. Você vai ser remunerado para gravar um treinamento que vai te dar mais autoridade, que vai retroalimentar para você ter mais renda como consultor e analista de negócios. Que é mais um caminho aí já que nem estava no... Que nem estava, mas é real hoje, né? Inclusive a gente tem hoje o analista de negócio, essa nova profissão que a gente diz que é mais bem remunerada, por quê? Você pode dar aula. A gente tem analista hoje que está dando aula na Afacom. Literalmente está dando aula lá dentro e é pago por isso como professor. Formando outros analistas. Formando outros analistas. Ele fala assim, nossa, ajudar, mas não tem muito analista no mercado hoje? Mano, não tem. E eu vou te falar, é normal. Existe uma lei natural que nem todo mundo que quer chega até o ponto final. Tem pessoas que realmente falam assim, a gente falou, tem 4 caminhos, né? Vamos falar, tem pelo menos 3 caminhos. Desses analistas que formam hoje, metade deles, pouco mais da metade, mesmo que alcancem a média, eles vão lá e não vão prestar serviço para a Afacom. Eles focam na empresa deles e tá tudo certo. Não tem problema, você tá com a competência necessária. Mas se o teu foco é renda extra, usando o conhecimento que você já tem, mano, não tem outro caminho melhor do que você pegar, vir junto comigo e a gente desbravar esse mercado, até porque o nosso projeto não é ficar só no Brasil, né? A gente não nasceu para ser uma empresa, é uma empresa brasileira, mas é para atender toda a América Latina. Ainda fechando esse ponto do acompanhamento nas consultorias, vamos dar um exemplo na prática como funciona. Por exemplo, na consultoria nós desenvolvemos e implantamos ferramentas para os clientes. O analista, um exemplo de ferramenta. O RCF, que é o requisito de cargo e função. Certo. Que é uma ferramenta lá que tem um resumo dos cargos e funções do funcionário, com salário, responsabilidade, missão do cargo. As atividades que ele vai fazer. Atividades, a quem ele responde, quando foi revisado pela última vez. E quando a gente fala uma ferramenta, é um PDF, um documento, um Word, um checklist. Uma tabela. É algo que você vai colocar na sua empresa para funcionar, um Excel lá, que vai cumprir e resolver algum problema que você está tendo. Então, a gente tem essa ferramenta RCF, né? Então, por exemplo, na formação, nós ensinamos o aluno a fazer. Eu nunca vi um RCF na minha vida, não tenho ideia de o que é. É usado, inclusive, para contratar e para alinhar o engajamento da equipe, né? Na formação, você aprende o beabá, o passo a passo, desde o zero, como construir um RCF. Depois nós podemos te contratar para você replicar esse RCF no cliente. Você tem que fazer o RCF lá de 15 funcionários desse cliente. Exatamente. 10 funcionários desse cliente. Aí você é pago por isso. Aí você é pago para isso. E é bem pago, né? É bem pago. Hoje, se a gente for comparar que para você ganhar R$ 9.600 por mês, tá? Pensa o seguinte, você vai dedicar, 9.600 dividido por R$600. Você tem que atender 16 clientes por mês. Tá? Porque a gente paga hoje, né, nesse acompanhamento, um dos serviços que a gente contrata o analista é pagar R$600 por mês para você fazer o acompanhamento. Isso daqui você vai dedicar cerca de 3 horas por mês para cada cliente. Isso dá 48 horas, tá? São 48 horas do teu mês para você fazer essa renda de 9.600. Aí você vai falar assim, Judá, mas eu não tenho tempo para isso, como é que eu vou arranjar 48 horas? Vamos dividir por 4 semanas, né? São 12 horas por semana. Se você pegar o teu sábado e começar a atender, trabalhar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Vamos colocar mais 2 horas de almoço aí, você vai trabalhar 8 horas num sábado. Você precisa encaixar mais 4 horas durante a semana. Essas 4 horas durante os dias úteis, cara, você pode atender numa terça-feira de manhã e quinta-feira de manhã. 2 horas na terça, 2 horas na quinta e trabalhar todos os sábados. Para construir 9.600 por mês, mano, eu não tenho problema em trabalhar sábado se eu tô fazendo uma renda proporcional a isso daqui hoje. A minha renda é proporcional a isso. Só que hoje a diferença é que eu trabalho, a maior parte do meu tempo é
trazendo essa galera para cá e, enfim, gerenciando também uma empresa. Mas hoje, os analistas de negócios, a gente tem gente hoje que tirou 9.900 e lá vai pedrada. A gente tem gente, fala para mim os valores aí, que você montou o e-mail lá com os comprovantes de pagamento da galera. Cara, tem pagamento de 2.000 e pouco. Tem pessoal que, cara, só quis ficar nos 1.200, porque queria encaixar 1 hora por semana. Pô, 1 hora por semana para tirar 1.200. Na verdade, R$1.200 dá 1h30 por semana. Teve pessoas que tiraram 4.000. Então, tem essa variável, né? Tanto para cima quanto para baixo. E tem pessoas, por exemplo, assim, uma das tarefas que a gente tem aqui dentro da Afacom, são demandas, né? Tarefas, eu digo, são demandas mesmo, que as pessoas estão contratando da Afacom. Pô, eu não tenho sistema. Né? Eu não tenho sistema implantado na minha empresa, estou aqui fazendo tudo no papel, na mão, eu quero implantar um software. A Afacom implanta software de gestão nas empresas. Então a gente vai lá e implanta esse software e cobra um valor por isso. Só que daí a gente precisa dos analistas. E eu tenho hoje analista que ele fala assim, deixa aqui, eu vou configurar o produto dentro do sistema dessa pessoa. Aí ele entra lá, configura e é remunerado por configurar esse produto, deixando redondinho na empresa do cara. Quando o analista de negócio está fazendo isso, ele está se tornando mais expert, mais fera, está se tornando mais competente para gerir a empresa dele. Inclusive para cadastrar os próprios produtos no próprio sistema. No próprio sistema. E aí o que acontece? Ele acaba tendo acesso a treinamentos exclusivos que são só da Afacom. Por quê? A gente, além de treinar no analista, você está aqui trabalhando dentro. A gente tem pessoas que trabalham dentro da Afacom. Então tem conteúdo, coisas que são só exclusivas nossas. Então a pessoa tem acesso ao quê? A nossa metodologia, a como a gente trabalha, que ferramentas a gente usa, como que a gente controla tudo isso. Então, cara, hoje eu vou falar assim, se você é empresário, se você tem conhecimento, se você não é empresário, é funcionário, é representante, fornecedor, e você quer unir o útil ao agradável de ter conhecimento e querer ter a renda extra para poder realizar teus sonhos pessoais, que é o teu PQP, né, teu porquê pessoal, meu irmão, não tem caminho mais óbvio que é o que eu vivo hoje, então eu vou falar daquilo que eu vivo e daquilo que eu estou trazendo pessoas, porque está muito ligado à minha missão de vida, que é ensinar, que é treinar, que é explicar e poder usar, enfim, né, cara, esse dom que eu tive de poder me comunicar com as pessoas, então eu consigo trazer a galera que está precisando de ajuda naquilo que eu já passei. Porque comunicação visual não é simples, velho. Eu sei porque dia 31 de dezembro de 2017, eu não estava na mesa até 11 horas da noite. Minha esposa sabe. Tava meu sogro, os cunhados da minha esposa, esperando todo mundo na mesa para eu chegar de uma instalação de um letreiro no cartório de Balneário Pissarras. Eu estava instalando o letreiro e sozinho. Porque 2 funcionários estavam comigo, a gente não conseguiu instalar o letreiro até o dia 30 e eles tiveram que voltar para Paranaguá, porque eu estava começando a empresa aqui. Eles voltaram para Paranaguá para ficar com a família deles e eu instalei o letreiro sozinho. Que tá lá até hoje esse letreiro, né? Pelo menos não caiu o letreiro. Desde 2017, velho, 2018, 19, 20, 21, 22, 5 anos. Vai desde, cara, revisar a planta, sugerir alteração, até ajudar o cara a fechar mais venda e cuidar do caixa da empresa dele, né? Totalmente, cara. Imagina que eu vou apelar, tá? Eu vou apelar. Eu sou pai do Davi, do Eloy e do João. Que estão aqui. Que estão aqui, inclusive, né? Jogando ali enquanto a gente está gravando. Para mim foi bem difícil. Hoje, por exemplo, a gente descobriu recentemente que um dos meus filhos está com, enfim, um probleminha que a gente vai ter que dar uma devida atenção. Mas a gente estava no carro ontem, voltando do médico de Balneário Camboriú, e a gente estava conversando. Cara, a gente não poderia tratar isso se a gente não pudesse pagar um plano de saúde sem coparticipação. Porque é uma família de 5 pessoas e é um plano de saúde que, beleza, é pouco, né? Mas são 2.000 e lá vai pedrada por mês. Eu não podia pagar isso. Eu ganhava 3. Com salário de... Não, cara, eu ganhava 3. Tu entende? Então, assim, beleza, chegou um momento que eu consegui ganhar 5, 6 na minha empresa de comunicação visual. Mas para conseguir dar o que eu queria dar para os meus filhos, a estabilidade para a minha família, eu quis e paguei o preço mais alto. Porque isso eu falo. Eu pago um preço mais alto do que a maioria das pessoas que estão dispostas a compartilhar conhecimento. Eu acordo 6 horas da manhã, 7 horas eu estou fazendo live, segunda a sexta-feira, eu faço live de noite, eu estou atendendo a galera, eu me dedico a isso, sabe? E eu sei que as pessoas que vêm até a Afacom falam assim, cara, me ajuda também. Eu consigo ajudar essa galera, só que eu não consigo sozinho. Eu fiz a parte de conseguir a estabilidade para os meus filhos e por muito tempo, Henrique, você sabe, eu relutei. Eu falei, mano, eu não vou abrir isso, eu prefiro contratar gente para trabalhar aqui dentro, porque se tiver... É o que aconteceu, né? A gente tinha um colaborador que ficava todo horário comercial, fazendo o trabalho de um analista de negócio. Ele foi contratado para se tornar um analista de negócio. Então, o que me pegou assim, cara? Eu falei, não, velho, eu vou passar por cima disso, porque é besteira, né? Um mercado que precisa tanto desse auxílio, eu ficar sozinho segurando a bronca.
Entendeu? Vou ter que ficar treinando gente. Não, vamos pegar a galera que tem o mesmo valor. Porque assim, vamos pensar, né? Nem todo mundo está disposto a pagar o preço pela própria família. Ah, mas eu faço tudo pela família. Pior que às vezes não, cara, infelizmente. Eu já fui um cara. Né? É um escudo que a gente coloca. Eu já fui o cara, tá, Henrique? Eu já fui o cara que falava que fazia pela família, mas eu não fazia. Fazia só para pagar boleto. Hoje, eu poder pagar o plano de saúde, entrar no carro no meio da tarde sem saber, porque chegou o resultado, eu sair daqui, ficar a tarde inteira fora da minha empresa e poder pagar ferryboat, poder pagar comida, poder pagar o plano de saúde, vai ter que pagar instrumentador para fazer a cirurgia, poder tudo ficar isso, fora da empresa, poder ficar fora da empresa, cara, isso daí para mim é gratificante demais. E eu fico feliz porque hoje outros empresários podem fazer isso. Por quê? Talvez ele até tirasse férias, talvez ele até conseguisse parar no final do ano durante 15 dias, mas ele talvez não parava. Como, por exemplo, um dos nossos analistas que fez, num período de menos de 6 meses, mais de 30 mil reais. Mais de 30 mil reais. Cara, mais de 30 mil reais em menos de 6 meses, faz a conta aí. Dá para tirar umas férias um pouquinho mais gorda. Usando o conhecimento que você já tem, que você adquiriu, ou que você até já tem na tua empresa, para poder me ajudar nessa missão da África. Essa é a doideira. Eu acho que, para resumir numa frase, que já trazendo para o encerramento, cara, o analista de negócios, ele é o cara que cansou de trabalhar duro, não ajudar ninguém e ganhar pouco. Né? É duro falar isso, mas é verdade. Mas é verdade. Porque eu trabalhava por mim, pra mim, e assim, ó, quando eu achava que eu ia ganhar mais porque eu tava vendendo mais, eu só tava trabalhando mais. Porque daí eu vendia mais, tinha mais retrabalho, tinha mais dor de cabeça, tinha mais problema com mão de obra. Tinha um furo no caixa maior. Por quê? Porque às vezes eu fechava uma venda muito grande que eu tinha que trabalhar de madrugada. Então dava retrabalho. Eu tenho um talho no meu dedo aqui, Henrique, que isso daqui, por exemplo, foi um carro que eu tava plotando, da Ranguete AG Soluções Metálicas, lembro até hoje, que na hora que eu tava plotando, era de madrugada, eu tava extremamente esgotado, tomando Monster energético pra aguentar a porradaria. E o que eu fiz? Eu cortei meu dedo, envelopei só um lado do carro, tive que deixar para envelopar o outro lado do carro em outro dia. Por quê? Porque eu estava trabalhando, fazendo o meu extra, com o meu tempo, com a minha energia. Só que assim, se eu for dividir o lucro real daquele serviço que eu podia retirar para mim, para aumentar minha renda, hoje eu coloco na ponta do lápis, jamais eu teria feito isso. E a mesma eu nem teria fechado aquele serviço para atender daquela forma. Eu falo, cara, peraí, se eu tô trabalhando, tenho uma empresa para ter a minha renda, porque essa é real, né? A empresa ela existe com a missão, com o propósito, mas é para ajudar a cumprir o propósito dos donos. Então aquilo dali não tava me ajudando a cumprir o meu propósito, que era formar pessoas, treinar pessoas, que é o que eu amo fazer, velho. Ponto. Tu entendeu? Eu sei tocar empresa de comunicação visual. Eu toquei durante 1 ano e meio uma operação de mais de 50 funcionários com quase 2 mil metros quadrados, porradaria, empresa faixa preta, ficava 10 dias em São Paulo, 20 dias em Santa Catarina e fazia o negócio acontecer junto com meus sócios, entendeu? Eu não fazia sozinho, obviamente que a gente precisa sempre de ajuda externa, mas eu falo pra você, cara, é um caminho mais tranquilo hoje. E sem falar que é extremamente gratificante. E receber os depoimentos da galera, tudo é doido. Trazendo isso pro funcionário é, infelizmente, a mesma coisa que você ficar se matando para fazer umas horinhas extra a mais e não tem retorno. Demorando às vezes para fazer algum trabalho, para conseguir um extra, porque teu patrão não dá um aumento, né? Nem conversa direito com você. A gente até gravou um podcast, o 36, né? O podcast 36, que a gente falou como que um funcionário pode ganhar aumento. É exatamente nessa pegada, cara. Eu acredito que se fez sentido para você tá até agora, cara, clica aqui embaixo, cai para dentro, se torna um analista de negócio. Para ontem, faz parte, agora em julho a gente vai ter uma formatura já em São Paulo, vai ser junto com a feira, então a gente vai estar com os analistas junto, vai ser doideira, e depois a gente, cara, quer contar com você junto, no time, de verdade. Eu quero poder estar com você aqui dentro, me ajudando a fazer esse negócio crescer e ir para fora do Brasil. É nóis? É nóis, então. Então, cara, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, precisa ouvir isso, precisa mudar a própria realidade, aproveitando já até o conhecimento que a pessoa já tem e que ainda vai adquirir junto com a gente, né? Exatamente. É show. Tamo junto. Então, até o próximo episódio. Dentro da turma da analista de negócios, da formação de analista de negócios e também no próximo. Porque você é um dos professores, né, cara? Eu sou um dos professores, eu falo de marketing lá dentro. Exatamente. É um cara que aí já tocou aqui dentro da AFA com mais de R$1 milhão em investimento em tráfego, né? Que é anúncio, né? Que é anúncios online, senão parece que você é bandidão. Mas basicamente é um cara aí que hoje, né, tá por trás de toda a missão de chegar essa mensagem até vocês e também é um dos caras que tá dando aula lá dentro. Doideira. Obrigado, tamo junto. Nos vemos lá.